Olá, queridas amigas, queridos amigos. Estamos aqui com muita alegria para um quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. E hoje nós vamos trazer uma página muito bela que o Espírito Amélia Rodrigues nos presenteia no livro Vivendo com Jesus, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E é no capítulo 19, a ardência das batalhas. Essas mensagens belas, trazidas por Amélia Rodrigues, trazida também pelo nosso irmão Humberto de Campos e tantos outros, eles vão buscar nas tradições do mundo espiritual para trazermos conversas que Jesus teve com os seus apóstolos, com alguma outra pessoa e que não constam nos evangelhos que nós conhecemos. E essas mensagens vêm cheias de amor e ensinamentos para nós atravessarmos o nosso período de existência aqui na Terra, nessa encarnação, com mais equilíbrio, serenidade, porque eles vão nos trazer resposta para perguntas que nós nos fazemos no nosso dia a dia. Então vamos lá para então esse capítulo 19, a ardência das batalhas. Então Amélia Rodrigues vai nos dizer que, poeticamente, como sempre ela começa os capítulos, ela diz que o dia surgira embriagado de luz esfuziante. Os diligentes trabalhadores movimentavam-se na direção dos seus locais, emocionados pela oportunidade de poderem ganhar o pão com dignidade. A natureza esplendorosa naquela quadra ensejava as contínuas pregações às margens do mar amigo, onde Jesus emoldurava as experiências do amor com as vibrações de sua palavra em comum. Todos quantos dele se acercavam para ouvi-lo ficavam maravilhados ante a melodia do verbo e a profundidade do ensinamento. Ele era um libertador de consciências e de sentimentos que penetrava o âmago do ser e desvelava-o à própria consciência. Diferente de todos que vieram antes, conseguia cativar e enternecer os corações que lhe vinculavam com uma doce afeição, caracterizada pelos sucessivos grupos que sempre se encontravam à sua volta. As horas que transcorriam ainda não haviam alcançado o elevado índice de calor, quando Bartolomeu, seu nome se origina de Bar Talmai, em aramaico, filho de Talmai, igualmente Galileu de Nazaré, convidado para o ministério, discreto e afável, acercou-se do mestre, que parecia meditar, sentado em uma pedra, sob a copa de velho arvoredo, contemplando o mar. Ele vivia quase no anonimato, e é possível que seja o mesmo Natanael a que se referem as Escrituras. Natanael em hebraico é Natan-El. Aparece no Evangelho de João nos capítulos 1 e 21. Nos outros 3 evangelhos ele não é mencionado. Contudo, se retém que seja a mesma pessoa chamada nos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, com o nome de Bartolomeu. Portanto, é um dos 12 apóstolos. Em João 1, temos Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aqueles que escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis verdadeiramente um israelita em que não há fraude. Natanael lhe disse: de onde me conheces?
Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Está nos versículos 45 e 49. Natanael se encontra também no último capítulo de João, quando Jesus aparece aos discípulos à margem do lago Tiberíades. Estava junto com Pedro, Tomé, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. No capítulo 21, versículo 2. O Evangelho de João apresenta Natanael como um conhecedor das Escrituras e como alguém que vivia o costume farisaico. Quando Jesus diz que ele era um israelita e que não há fraude, quer dizer que pertencia ao povo de Israel por convicção pessoal e não somente por descendência de sangue, visto que Filipe discute com ele sobre as informações messiânicas presentes na lei e nos profetas. Provavelmente era alguém que estudava as Escrituras, o Antigo Testamento. O costume farisaico era de estudar a Bíblia à sombra de uma árvore. O nome em hebraico significa Deus deu. Continua então a nossa querida Amélia Rodrigues, dizendo que a música das onomatopeias era carreada pelos ventos brandos que sopravam na direção da cidade de Cafarnaum. O discípulo timidamente aproximou-se, sentindo-se recebido pelo afeto do amigo, pediu-lhe licença para indagar-lhe sobre algo que o vinha afligido recentemente. Narrou-lhe que o amava e sentia-se fascinado pela mensagem do reino de Deus. No entanto, temia não poder suportar o escárnio nem a perseguição gratuita dos fariseus e dos seus sequazes. Dias passados caminhavam na direção do trabalho quando alguém o admoestou com sarcasmo a respeito da sua vinculação com Jesus, tido como desordeiro porque alterava o estabelecido com a sua mensagem absurda de amor. Ele procurou esclarecer o agressor pacientemente, quando mesmo exclamou furibundo, com raiva: raca! Esse termo raca, ele significa uma pessoa de má vida, um tolo, um idiota, insignificante. E ele era dito escarrando no chão. E nós vamos encontrar, então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 21 e 22, e no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, no item 3, diz assim: Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. Quando Jesus dizia que ia para o inferno, também estava referindo-se à lei. Ele disse que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Então, em Romanos, no capítulo 12, versículo 17 e 19, a gente tem assim: Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Também em Romanos 3, capítulo 23 e 24, nós temos: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção
que há em Cristo Jesus. Então, quando se falava na palavra raca, ou sois louco, estava infringindo a lei. Porque estava pecando contra o seu próximo, cometendo um erro. E o pecado é um erro. Então, este algoz do Bartolomeu, quando ele foi explicar por que estava com Jesus, ele ficou extremamente irritado e disse essa palavra raca que nós vimos no Evangelho, ele mostra agora na prática. A palavra de desdém e menosprezo fez com que Bartolomeu assim tivesse uma emoção de ira. Então ele ficou incendiado pela raiva e desejou revidar no mesmo nível, passando a um pugilato, a uma luta infeliz. Mas, assim, com dificuldade conseguiu controlar-se, mas não esqueceu o incidente e não perdoou o desafeto. E ele diz a Jesus assim, faz uma pergunta: será que por amor teremos que suportar as feras que nos dilaceram com uma brutalidade? Ele interrogou Jesus assim, tomado de um nervosismo que estava denunciando o seu ressentimento. E Jesus olhou suavemente para o amigo e explicou: a árvore que resiste à tempestade é sempre arrancada. O solo que se recusa à lâmina do arado permanece árido. Assim também o coração que revida, a mente que se nega à dilaceração do orgulho. Todo agressor é enfermo do espírito e compraz-se em inquietar os outros por inveja da paz de que se fazem portadores. Incapaz de superar a inferioridade e crescer na direção do equilíbrio, prefere azucrinar os outros e provocar naqueles que considera superiores e os detesta, gerando aflições e cólera, desse modo igualando a própria mesquinhez. Quando amamos, a ofensa do insensato não recebe nenhuma acolhida de nossa parte, ficando com ele mesmo, e mais o atazanando, né? Mais o deixando nervoso, com remorso, né? Ele fica atormentado. Né? Quando nós não revidamos, nós não ficamos, nós deixamos que ele fique nervoso e nós ficamos com a nossa paz. E prossegue Jesus: por isso é necessário amar a fim de não se igualar ao ofensor. É muito importante nós percebermos nessa pergunta que foi feita por Bartolomeu, porque ele estava sendo atacado gratuitamente por alguém que era contra os ensinamentos de Jesus, contra Jesus. E esta pessoa o ofendia. E ele teve um ímpetus de revidar. Mas lembrando-se das pregações de Jesus, ele manteve-se firme, mas ficou extremamente perturbado e irado. E ele teve, então, esta coragem de perguntar a Jesus o que fazer. E o mestre faz uma coisa muito interessante, que ele diz que a árvore que resiste à tempestade, ela é arrancada. Toda vez que nós resistimos ao mal, nós tombamos. Quando nós não permitimos que em nós tenhamos paciência, o orgulho fala mais alto. E nós acabamos por entrar na situação em que aqueles que querem nos atrapalhar, né,
nós entramos dentro desse mesmo nível, desse mesmo padrão vibratório, e aí nós vamos fazer coisas desagradáveis para o próximo e para nós mesmos. Vamos ferindo-nos com os nossos pensamentos negativos, trazendo muitas complicações para o nosso espírito. Mas Bartolomeu entendeu. Jesus termina dizendo assim: por isso é necessário amar, a fim de não se igualar ao ofensor. Então, o Bartolomeu pergunta a Jesus: e se ele, estimulado pelo silêncio da vítima, sentir-se emulado à agressão física, que fazer? Se ele se sentir estimulado a vir e ter uma agressão física, ele estava angustiado. Aí Jesus compassivamente responde: embora não concordemos com essa conduta, não podemos tornar-nos iguais ao revel, retribuindo-lhe da mesma maneira o gravame com que nos fere. A única ação capaz de vencer o mal é o bem, que se expressa através do amor que recebemos de nosso Pai. E Bartolomeu vai assimilando isso que o mestre está dizendo. E ele diz assim: mas o mundo está referto, está cheio, está pleno de agressores e de perversos. Como poderemos implantar o reino de Deus se nós não utilizarmos dos mesmos instrumentos dos agressivos a fim de submetermos à verdade? Esse é o nosso impulso. Nós temos que mostrar sempre que o outro está errado. E não importa como nós nos iramos, nós ficamos bravos, nós queremos dizer para ele: não, mas você está errado. Isso que você está fazendo não está certo. Temos que apontar o erro. Mas Jesus dá uma resposta maravilhosa. Ele diz assim: o reino dos céus encontra-se nos sentimentos humanos e estabelece-se mediante a cordura e a bondade. Por isso que o mundo não o vê, nem o quer. Então, veja só, por nós sermos assim tão expansivos no mal, queremos, mesmo corrigindo as pessoas, tentando levar as pessoas para o bom caminho, queremos usar da força. O reino dos céus, ele está dizendo que encontra-se dentro dos nossos sentimentos. Então, se eu não tenho um sentimento bom, eu não vou conseguir ver esse reino. Esse reino, ele vai surgir através de um trabalho que eu vou fazer e dos exemplos que eu vou ver. Por isso, quando nós somos atacados, nós temos que fazer exatamente o contrário. Porque aí, aquele que está nos atacando, ele vai despertar para uma coisa nova. Porque o comum é o revide. E é isso que Jesus está nos dizendo. Esse reino vai se estabelecer a partir do ser pacífico, brando. E ele nos deu o exemplo disso. É o diferente que vai mudar, não é o igual. O igual todo mundo vai seguir, agora o diferente todo mundo vai parar para pensar. Utilizando-nos dos instrumentos do mal e impondo, estamos agindo de maneira repreensível. Como considerarmos, então, as atitudes dos dominadores, que são dominados pelas suas paixões desgastantes? Verdade. Nós dominamos porque nossas paixões, assim, nos colocam nesse caminho. E elas nos desgastam muito. Porque eu estou sempre tentando fazer com que
a minha opinião, aquilo que eu conheço, seja praticado, seja aceito. E Jesus continua: não nos cabe submeter ninguém às nossas verdades, porque cada um tem a sua, mas sim aclarar a inteligência para que se empregue da proposta de paz e de renovação em favor da própria felicidade como da de todos. Isso nos remete ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles que são brandos e pacíficos. Lá nós vamos encontrar a injúria e violência, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. A resposta que Jesus deu aqui a Bartolomeu, ali no Evangelho, nesse capítulo, e em muitos outros, é exatamente esta luta ardente, essa luta grande que nós temos que travar contra nós mesmos, contra todo esse mal que ainda existe dentro de nós por falta do conhecimento. E aí, a partir do momento em que eu conheço, eu tenho que lutar, porque eu preciso praticar a lei de amor, como o Cristo o fez. Não mais revidar absolutamente nada. E Bartolomeu ficou muito atrapalhado, entendeu a proposta de Jesus e ele diz assim: olha, mestre, eu temo não ter resistências morais para enfrentar esse tipo de situação. E essas últimas palavras dele foram enunciadas com lágrimas de emoção e ressentimento que lhe escorriam pela face crestada pelo sol. Jesus olhou profundamente o rosto congestionado do discípulo e respondeu com meiguice. Imagina como estava Bartolomeu naquele momento, olhando para Jesus, né, recebendo estas informações assim tão lindas. E ele diz: rapaz, eu não vou conseguir, porque eu ainda guardo dentro de mim a mágoa, porque eu fui ferido. Então, como eu vou tratar com tanta brandura, com tanta complacência, com tanta resignação aqueles que estão me atacando? E Jesus, com muito carinho, então diz para eles: as resistências morais chegam-nos por meio das pequenas dores que vamos habituando-nos a sofrer pela paciência diante das ocorrências infelizes, mediante a irrestrita confiança no Pai, que nunca se impõe. E depois de breve silêncio, como se estivesse contemplando o futuro do discípulo, naquele momento aturdido, concluiu: sei que suportarás todo tipo de agressão e de tormento por amor a mim e à palavra, porque eu te convidei para seres pastor de feras, que se transformarão em ovelhas mansas. Mantém-te fiel e prossegue em paz, sem importar-te com os impedimentos do caminho, guardando a certeza de que o reino dos céus já se encontra delineado no teu coração, na tua vida, esperando o momento de desvelar-se. O convite de Jesus é para domarmos feras, mas a primeira fera que nós temos que domar somos nós. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, para nos tornarmos mansos e pacíficos. E a partir daí, enfrentarmos todas as situações com a serenidade.
E é através dos pequenos contratempos que nós vamos melhorando a nossa condição. Nós vamos robustecendo, ganhando força. Quando eu sou ofendido e calo, quando eu não revido a ofensa, quando alguém me olha de cara feia e eu fico tranquilo, em paz. Os tempos se dobraram uns sobre os outros em anos de saudades e de trabalho em favor da divulgação do Evangelho do Senhor. Bartolomeu, conforme o mestre previra, uniu-se a Felipe e saiu a pregar pela Ásia Menor, especialmente na Índia e na Armênia, enfrentando a brutalidade dos seus habitantes primitivos, adoradores de animais, especialmente de serpentes, em cujo culto eram realizados holocaustos e feitas doações expressivas. E tomados pelo Espírito do Senhor, realizaram momentosas curas que fascinaram os seus beneficiários e suas testemunhas. Separaram-se por algum tempo e voltaram a pregar juntos, acompanhados de Mariana, irmã de Filipe, consagrando-se como verdadeiros apóstolos de Jesus. Graças a eles, a mensagem espalhou-se por diversas regiões, especialmente na Índia, havendo Bartolomeu traduzido o Evangelho de Mateus ao idioma local e conseguido feitos inimagináveis. No ano 90 depois de Cristo, em razão dos feitos extraordinários, foi crucificado com Filipe. Sobrevivendo à perseguição inclemente, vindo mais tarde a ser novamente crucificado em Albanópolis. E porque demorasse a morrer, foi esfolado vivo e depois escalpelado, dando a mais extraordinária demonstração de fé e coragem, porque pregando sempre a doutrina do amor e do perdão. Depois do suplício a que foi submetido, seus discípulos devotados, aqueles que receberam as bênçãos da sua misericórdia e do seu amor, sepultaram o seu cadáver em Albano, na Armênia Menor, posteriormente transferido para Roma. Todo aquele que se dedica a Jesus não pode deixar de experimentar a ardência da batalha do amor contra o ódio e do bem contra o mal. Esse é o nosso trabalho. Esta é a nossa caminhada para nos transformarmos em espíritos melhores, tendo por bandeira o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho do amor, que não revida, que não critica, que segue firme o caminho. Estamos em momentos assim, vendo irmãos nossos praticarem atos bastante complicados neste momento de pandemia, tendo ações totalmente fora dos padrões que estabelecem as diretrizes de saúde, de distanciamento social, da utilização de máscara, da higienização pessoal, da política correta para a administração desta situação. Mas a estes, nós devemos fazer o que Jesus está dizendo agora para Bartolomeu: não revidar o mal com o mal. Vamos fazer preces, rogando ao alto que nós possamos auxiliá-los através do amor, porque se fizermos igual, não vamos criar em nós o reino dos céus e nem mostrar este reino ao nosso próximo. A batalha é ardente, a batalha é dura, mas os resultados
são frutos doces para nós e para o nosso próximo. Sigamos com Jesus e que Ele nos abençoe.